Mil Beijos de Garoto, da Tilly Collin, pode até parecer um juvenil como outro qualquer, mas não se deixe enganar por essa sinopse. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adrê e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Mil Beijos de Garoto, um livro que dominou a minha timeline no Facebook. Sim, porque todo mundo que eu conheço ou já leu ou está lendo esse livro e todo mundo falava sobre estar chorando horrores e bem, gente, eu peguei a sinopse pra ler e aqui não tem nada pra me fazer chorar. Aqui nós vamos conhecer a linda história de amor do Rooney e da Poppy. Sim, gente, quando eu falo história de amor, é a história daquele amor muito verdadeiro. O primeiro contato deles foi quando eles tinham apenas 5 anos de idade, quando o Rooney estava chegando da Noruega com a família. Eles estavam indo morar na Geórgia por causa do trabalho do pai dele. E aí ele conhece uma garota que tá pulando a janela da casa dela, toda suja de lama, com um laço enorme na cabeça. E ela vem correndo pra se apresentar. E ali, em um aperto de mão, já diz que ele vai ser seu companheiro de aventura e que eles serão os melhores amigos para sempre. Essa é a Poppy, uma garota aventureira, sincera e de uma pureza que ela não perde nem quando ela sai da infância. Eles se tornaram sim melhores amigos e grandes companheiros de aventura, e uma pessoa que também costumava acompanhá-los em uma ou outra aventura era a avó da Poppy. E quando eles tinham 8 anos de idade, um presente da avó dela mudou um pouco a relação de amizade dele. A avó dela, que é outra fofa, sempre contou muito sobre os beijos que ela recebeu do avô da Poppy. E como todos aqueles beijos especiais que eles trocaram, trazia uma lembrança pra ela. Eu apresentei a Poppy com um jarro de vidro e 1000 corações de cartolina em branco, para que ela guardasse ali os beijos em que o coração dela quase explodiu. Só que o Rooney não gostou nem um pouco da ideia de vê-la beijando outros garotos. Então ali no bosque que fica atrás da casa deles, debaixo da árvore preferida da Poppy, ele dá um primeiro beijo nela. Pensando que eles tinham apenas 8 anos de idade, a gente pode pensar em duas vertentes para essa história. Uma é que eles realmente vão ficar juntos para sempre, e a outra é que com o tempo eles vão se afastar, afinal de contas eles são muito novos, né? O que acontece? Nenhuma dessas duas coisas. Eles viveram um romance lindo e apaixonado até os 15 anos, quando o pai do Rooney é mandado de volta pra Noruega e ele não tem opção, ele é muito novo, ele acaba tendo que ir junto com toda a família. É um momento extremamente triste. Se você ainda não soltou nenhuma lágrima durante a leitura do livro, esse vai ser o primeiro momento em que seus olhos vão ficar marejados. Ele briga, ele fica com raiva, mas ele sabe que não pode fazer nada pra mudar a situação, e aí tá o primeiro ponto que me fez gostar muito dele. Ele é consciente da situação, da idade dele, de quem ele é. Então ele e a Poppy acabam se despedindo, mas prometendo que eles vão se reencontrar, porque assim que ele tiver idade, emprego, e enfim, assim que ele puder, ele vai retornar pra Geórgia pra eles ficarem juntos novamente. Durante um tempo, um em cada lado do oceano, eles mantêm um contato, vão se falando todo dia, trocando mensagens. Só que chega certo momento em que a Poppy simplesmente exclui ele da vida dela. Bloqueia ele nas redes sociais, exclui, não atende telefones, enfim, apaga ele totalmente da vida dela. E isso o transforma de uma forma muito profunda. Ele já saiu dos Estados Unidos muito revoltado porque ia ficar longe do amor da vida dele. Mas se alguém duvida que um amor de infância pode durar pra sempre e pode modificar a sua vida, o Rooney e a Poppy são a maior prova disso. E no dia em que ele retorna pra Geórgia, 2 anos depois de ter ido embora, ninguém reconhece ele. Aquele garoto sorridente que ama tirar fotos e super apaixonado reaparece como um rebelde sem causa, mas sim, na verdade ele tem um único propósito, que é descobrir o que aconteceu com a Poppy e por que ela excluiu ele totalmente de sua vida. Se eu quero que vocês se surpreendam com 1000 beijos de garoto, eu preciso parar neste exato momento. Mas eu já digo que essa capa bonitinha, fofinha, amorzinho, tem isso na história também, mas tem muito mais. E já vou deixar aqui uma dica. Reparem quando você pegarem essa capa. Parece que são várias gotas d'água, né, gente, ao longo da capa, né? Mas isso aqui não são gotas d'água. Isso aqui são gotas de lágrima. Não que eu seja essa pessoa que desidrata assim chorando, não. Praticamente não chorei durante essa leitura. Mas eu reconheço que o potencial dele para fazer você desidratar de tanto chorar é muito grande. Rooney e Poppy, um casal que começa como amigos de infância, que troca seu primeiro beijo aos 8 anos e que se separa aos 15. Gente, não tem como expressar pra vocês o quanto o amor deles é forte. É algo que a gente percebe nos detalhes da história.
uma troca de olhar, um pensamento, um gesto de carinho. Essa história fala sobre um dos romances mais puros que eu tive o prazer de ler. Além de ter uma história que te surpreende muito, porque quando você lê a sinopse, você pensa que ela se afastou, sei lá, por um motivo bobo, ou porque encontrou outra pessoa, ou porque, sei lá, ela era muito nova, eles iam ficar muito tempo separados, eles nem sabiam quanto tempo eles iam ficar separados, e ela não aguentou a pressão. Podia ser isso, podia ser muita coisa, mas você não vai imaginar o verdadeiro motivo, e é esse o motivo que muda totalmente a história e transforma ela em algo emocionante, novo e surpreendente. Eu terminei de ler esse livro em muito mais tempo do que eu teria lido se fosse uma rotina normal minha. Esse livro tem 400 páginas e eu li mais da metade dele em 2 dias. Se eu tivesse no momento normal da minha vida, eu provavelmente teria terminado ele em 3 dias, ou nem chegasse a isso, porque é um livro que te faz querer virar a noite lendo pra saber o que vai acontecer. Só que enfim, coisas da vida, não deu. Eu terminei esse livro em uma semana, mas metade desse tempo eu nem consegui pegar na história. E eu só ficava com a minha amiga no ouvido: Andressa, lê, porque eu quero falar com alguém, lê, eu quero discutir, eu quero falar. E foi de tanto ela falar pra mim sobre esse livro que eu criei muita expectativa. E o que aconteceu? Não é que eu não tenha gostado, tá, gente? Vamos deixar aqui bem claro. Eu amei a história, é lindo, é fofo, mas não é perfeito e eu esperava a perfeição dessa história. Vamos a 2 pontos bem simples e diretos que me levaram a não favoritar essa história. O primeiro ponto é que a segunda metade do livro é bem mais lenta. É a parte mais emocionante, mais tocante, mas acontece assim meio, sabe? Precisa acontecer, é essencial que ela aconteça. Mas ela não tem contrastes, ela é muito linear e isso deixa a história um pouquinho mais lenta. O segundo ponto é que eu detestei o epílogo. O último capítulo foi tão lindo, tão tocante, que o epílogo se tornou desnecessário e passou pra mim uma mensagem que eu não achei bacana. Se você pensar por todos os ângulos, você pode até suspirar porque, ai, que lindo. Mas não, gente, é tão limitador, sabe? A autora limitou os personagens de uma forma que, sabe, eu não consigo nem explicar, porque assim, pra explicar eu vou ter que dar spoiler e eu não quero isso. Mas se você já leu esse livro, vamos comentar aqui. Quero saber se vocês acharam a mesma coisa que eu. Eu ainda não encontrei ninguém que tenha visto o epílogo com os mesmos olhos que eu. Então, se você foi uma dessas pessoas, me diz aqui e vamos conversar um pouquinho. A edição desse livro tá super fofa, a capa é linda, passa assim a imagem correta da história. Eu fico aqui implicando com ela porque é fofura demais. E esse livro tem um toque um pouco mais profundo, mas sim, é uma história super fofa. Eu adoro esse tomzinho de verde que eles usaram atrás e o roxo, enfim, tudo combina. A diagramação é bem simples e o início do capítulo sempre vem com um coraçãozinho, os capítulos têm um nome, e aí vem dizendo quem é o narrador daquele capítulo. Algo simples que combina com a história e, na verdade, diagramação não precisa ter muito mistério, né, gente? Esse foi meu primeiro contato com a Tilly Collins. Na época que a editora anunciou que ia trazer esse livro, foi um reboliço, todo mundo começou a falar muito bem, o que despertou a minha curiosidade. E eu, sinceramente, já estou querendo ler outros livros dessa autora. Não é uma comparação 100% não, tá, gente? Sinceramente, não chega aos pés. Mas a impressão que eu tive é que ela segue uma linha meio Colin Hoover de escrever, e eu gosto dessa linha de escrita. É isso, gente. Se você ainda não leu esse livro, eu vou deixar aqui no box de informações os links de lojas confiáveis pra você ler. E leia com os amigos, leia com alguém pra você discutir, porque você vai querer discutir essa história com outras pessoas. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.